Olá amigos, curta nosso canal, se inscreva, clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. A Atlântida, a lendária ilha mencionada pela primeira vez nos diálogos de Platão, Timeu e Critias, escritos em 360 a.C., tem sido objeto de fascínio e especulação por milênios. Segundo Platão, Atlântida era uma poderosa e avançada civilização, que existia 9.000 anos antes de sua própria época, ou seja, aproximadamente 11.000 anos atrás. A ilha, rica e bela, era habitada por uma raça de pessoas que eram descendentes de Poseidon, o deus do mar na mitologia grega. A Atlântida era descrita como um paraíso terrestre, com montanhas altas, planícies férteis, e uma capital magnífica com palácios de ouro, templos de prata e muralhas de bronze. A história de Atlântida termina em tragédia. Platão escreve que os atlantes se tornaram corruptos e gananciosos, e como punição, os deuses decidiram destruí-los. Em um único dia e noite, de destruição cataclísmica, Atlântida foi engolida pelo mar e desapareceu, deixando apenas a lenda e o mistério para trás. A localização exata de Atlântida, e a veracidade da história de Platão, têm sido temas de debate e pesquisa. Acreditavam que Atlântida era puramente uma alegoria criada por Platão, para ilustrar suas teorias filosóficas. Outros acreditam que era um lugar real que pode ter sido destruído por um desastre natural, como um tsunami ou terremoto. A busca por Atlântida continua até hoje, com teorias que variam desde a localização da ilha no mar Mediterrâneo, até a Antártica. Seja uma metáfora ou um continente perdido, a história de Atlântida continua a encantar e a intrigar. Por mais avançada que uma civilização possa ser, ela ainda está à mercê das forças da natureza e da corrupção humana. Mas qual é a teoria mais aceita sobre a localização de Atlântida? 1. O Atlântico. Uma teoria popular, originada por Ignatius Donnelly em 1883, sugere que Atlântida era um continente no meio do Oceano Atlântico que afundou. 2. O Triângulo das Bermudas. Charles Berlitz propôs em 1970 que Atlântida estava localizada na região do Triângulo das Bermudas. 3. A Antártida. Charles Apgood sugeriu em 1958 que Atlântida estava localizada onde hoje conhecemos como Antártida. 4. O Mar Negro. Outra teoria sugere que a lenda de Atlântida é baseada em uma terrível inundação que causou um crescimento abrupto do Mar Negro sobre o Mediterrâneo no século VI a.C. 5. A civilização minoica. Uma das teorias mais recentes sugere que a Atlântida de Platão é na verdade a antiga civilização minoica, que viveu na ilha de Creta entre os anos 3000 a.C. e 1600 a.C. Mas existe alguma evidência arqueológica que comprove a existência de Atlântida? 1. O Doggerland. Arqueólogos reuniram evidências de um continente perdido que ligava a Grã-Bretanha ao continente europeu em um passado remoto. Conhecido como Doggerland, o pedaço de terra afundou após um tsunami há cerca de 8.000 anos. Uma nova exposição no Museu Nacional de Antiguidades em Leiden, na Holanda, exibe mais de 200 artefatos que provam a existência dessa verdadeira Atlântida. 2. A civilização minoica. Equipes científicas multidisciplinares vêm rastreando a região em busca de evidências que comprovem a teoria. As pistas encontradas até agora mostram que os habitantes da ilha faziam parte da civilização minoica, que existiu de 3000 a 1100 a.C., dando origem à cultura da Grécia Antiga. 3. O Parque Nacional na Espanha. Em 2018, uma equipe proclamou ter encontrado provas concretas da existência de Atlântida, com um grande alarde. A evidência-chave apresentada incluía uma série de círculos em um parque nacional na Espanha, que acabaram por ser lagos experimentais criados em 2004 e 2005, para um estudo envolvendo zooplâncton. Veja agora as possíveis localizações de Atlântida, de acordo com alguns estudiosos. 1. A ilha de Santorini e Thera. Alguns estudiosos acreditam que Atlântida pode estar relacionada à ilha de Santorini, também conhecida como Thera. Em 1600 a.C., uma erupção vulcânica devastadora ocorreu em Santorini, criando uma caldeira submersa. Sugerem que essa catástrofe inspirou a lenda da Atlântida. 2. A ilha de Creta Minos. A civilização minoica
floresceu em Creta durante o segundo milênio antes de Cristo, era avançada em termos de arte, arquitetura e comércio. Alguns pesquisadores especulam que Atlântida poderia ser uma versão mitificada da antiga Creta. 3. O Platô dos Açores. Localizado no meio do Oceano Atlântico, é mencionado como uma possível possibilidade de ser Atlântida. Acreditavam que essa área submersa pode ter sido uma ilha que afundou após uma catástrofe natural. 4. Mar do Caribe e a ilha de Bimini. Alguns estudiosos sugerem que Atlântida estava localizada no Mar do Caribe, perto da ilha de Bimini. Ruínas submersas, como a chamada Estrada de Bimini, têm sido associada à Atlântida. 5. Teorias extraterrestres e dimensões paralelas. Algumas teorias mais especulativas propõem que a Atlântida não está apenas submersa, mas também pode estar em outras dimensões ou ser obra de antigos astronautas. Embora não sejam cientificamente comprovadas, continuam a alimentar a imaginação popular. Mas qual é o papel dos pilares de Hércules na lenda? 1. A barreira geográfica. São considerados uma barreira natural, que separa o mundo conhecido do desconhecido. Além desses pilares, a Atlântida supostamente existia, e sua localização ficava além dessa fronteira geográfica. 2. O limite do conhecido. Na narrativa de Platão, Atlântida estava localizada, além dos pilares de Hércules. Sugere que a ilha estava além das fronteiras exploradas pelos gregos da época. Os pilares de Hércules representam o limite do conhecimento humano, e o ponto além do qual a Atlântida se encontrava. 3. A metáfora filosófica. Além de sua interpretação geográfica, os pilares de Hércules também têm significado filosófico. Simbolizam a fronteira entre o conhecido e o desconhecido, entre o mundo material e o mundo das ideias. A Atlântida, como uma civilização avançada, representava o ideal platônico. Mas quais as outras lendas que mencionam os pilares de Hércules? 1. O Hércules e os 12 Trabalhos. O famoso herói da mitologia grega Hércules foi condenado a realizar 12 trabalhos como punição por ter assassinado sua esposa e filhos. Um desses trabalhos envolvia capturar o monstruoso javali de Erimanto. Os pilares de Hércules são mencionados como parte do contexto geográfico em que Hércules realizou essas tarefas. Esses pilares representavam a fronteira do mundo conhecido para os povos que viviam no mar Mediterrâneo. Além desses promontórios, o oceano era um lugar desconhecido e perigoso, habitado por monstros marinhos e criaturas míticas. 2. As outras lendas e histórias. São mencionados em várias outras fontes históricas e literárias. Aparecem em mapas antigos e são associados à entrada do Estreito de Gibraltar. Essa passagem estreita conecta o mar Mediterrâneo ao Oceano Atlântico, era vista como uma fronteira importante para os navegadores da antiguidade. São retratados como um marco simbólico, que separa o mundo conhecido do desconhecido, representando os limites da exploração e aventura. Mas como os navegadores antigos interpretavam esses pilares? 1. O limite do mundo conhecido. Localizados no Estreito de Gibraltar, marcavam o ponto mais ocidental do mundo, conhecido pelos antigos navegadores mediterrâneos. Além desses pilares, acreditavam que existia um vasto oceano desconhecido e perigoso, habitado por monstros e criaturas míticas. Representavam o limite do mundo explorado. 2. A passagem para o desconhecido. Viam os pilares de Hércules como uma passagem crítica entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico. Atravessar esses pilares era uma jornada arriscada e desafiadora, significava entrar em território desconhecido. Muitos mitos e lendas cercavam essa área. 3. A mitologia e herança de Hércules. O herói da mitologia grega estava associado aos pilares de Hércules, devido aos seus lendários feitos. Ergueu esses pilares, como parte de seus 12 trabalhos. Simbolizavam sua força e coragem. 4. A fronteira entre o conhecido e o desconhecido. Tinham um significado simbólico, representavam a fronteira entre o mundo conhecido e o desconhecido. Para os navegadores, cruzar esses pilares era como entrar em um reino misterioso e cheio de possibilidades.